Fala, fiel! Ó, tudo bem? Vamos para mais um pós-jogo aqui de Corinthians 3, Fluminense 0. Um amasso do Corinthians, acho que o Corinthians, puta, jogou tudo que dava, cara. Nossa, que delícia. Como foi bom assistir aquele jogo. Bom, acho que para começar, vamos falar da escalação primeiro e a gente fala de por que o Antônio acertou. Então, sobre a escalação, fez as trocas óbvias, talvez uma delas por motivos clínicos, e eu não consigo ser do tipo de cara que vai duvidar do médico, então foi dito que o Yuri estava com um problema médico, então eu vou acreditar que foi um problema médico, não foi uma opção técnica. Mas assim, a entrada do Kaká e a entrada do Bidon e a manutenção do Romero de centroavante mexeu muito com o time, principalmente o Bidon. Muito bom. O Bidon mexeu muito com a estrutura do time, porque além de ele ser um excelente jogador, de ele ter técnica, dele ter qualidade, ele obrigou, e aí você pode dizer que foi o Antônio com amor ao emprego, que é o que eu acho. Você pode dizer que foi um acaso, ou foi só uma escolha, mas o Antônio retornou ao que tinha dado certo no Paulista, que era aquele 4-3-3, com um volante, dois meias, só que esse segundo meia que não é o Garro, é quase que um segundo volante, quase que um camisa 8, vamos chamar assim. Então era o Maicon machuca, entra o Bidon, joga, por algum motivo inexplicável ele perde a vaga pro Fausto Vera, mas agora ele retoma, e eu acho que depois do jogo de hoje, e vamos falar disso, vai, depois do jogo de hoje, eu acho que tá claro que alguém, é o que eu falei no cortezinho da outra plataforma, tem que ir no cartório, papel timbrado, fazer o Augusto Melo assinar, fazer o Antônio assinar. Olha, enquanto houver saúde no corpo do atleta Breno Bidon, o suposto atleta Fausto Vera está vedada a participação em campo com a camisa do Corinthians. É isso. Aí todo mundo assina e garante que a gente não vai mais ver loucura, porque isso tem que acontecer. Ele tem que ser obrigado por mal a não escalar o Fausto Vera, porque o Bidon hoje deixou claro o quanto ele é importante para o time. Você pode, vendo do estádio, né, de onde eu vejo, você vê o Bidon meio franzino, mas ele é tão inteligente que ele escolhe o momento de combater com o corpo, o momento que ele tem que chegar mais duro, o momento que ele pode ser mais rápido. Muito inteligente com a bola, não joga só para trás, não é aquele passe. O Fausto Vera vem correndo para receber do zagueiro e voltar de primeira. Então, isso o Bidon não faz. Tem uma outra proposta, um outro entendimento de jogo, e deixou claro por que ele tem que ser o titular hoje. Isso hoje ficou claro. Sobre o Kaká, acho que dá para dizer que a gente conseguiu também deixar claro que o Raul Gustavo não pode jogar, mesmo quando o Gustavo Henrique não estiver disponível. O substituto de Gustavo Henrique ou Félix Torres é o Kaká. Ponto. Não pode ser o Raul Gustavo, e não tem que ser o Raul Gustavo. Não pode. Ah, mas tem o menino da base. Não é agora. Agora é a hora de manter o Kaká. O Kaká é o primeiro substituto. Então, acho que o Antônio foi obrigado a fazer essas mudanças, e ele viu, e eu acho que ele entendeu que ele tinha que ter voltado para isso mais cedo. Então, é difícil, cara, porque, nossa, precisava muito dessa vitória. O Corinthians precisava muito ganhar esse jogo. O Corinthians foi muito mais valente, o Corinthians precisava disso. Então, acho que o que dá para dizer ainda sobre o time que ele escalou é a questão do Carlos Miguel com o Cássio, que era mais do que necessária, né? Eu venho falando aqui, vocês sabem que eu sou contra aposentar pessoas, dizer que elas têm que parar, têm que se aposentar e tal. Eu vou falar de campo bola. Então, tava falhando, tava errando o gesto técnico, tava comprometendo o time com a atuação, então tem que sair.
Agora se vai parar, se vai ficar, se a gente vai renovar para bater o recorde, biriri, bororó, é outra conversa. Aí a gente vê o que vai fazer com isso. Mas é claramente necessário, tá? Bom, aí pra gente avançar e falar sobre o jogo aqui, sobre como o Corinthians ganhou aqui, pra gente entrar numa parte mais tática, né? Então, hoje o Corinthians jogou num 4-3-3 muito forte, assim, com muito pulmão, com muita vontade. A ideia de ter o Pedro Henrique no começo, acho que tem muito a ver com isso também. O Pedro Henrique é um jogador que dá a bafa, que entrega tudo, então, além dele ter um pouco de mais qualidade que o Mosquito, mas ele entrega mais nesse sentido de abafa e de competitividade. Então acho que o Antônio acertou naquela escolha ali. Uma pena que ele caiu feio na arena, tá? Acho que pra quem tava lá sabe do que eu tô falando. Ele caiu feio, ele caiu de lado, ele não sentiu porque ele caiu, tá? Ele caiu porque ele sentiu. Então alguma coisa aconteceu e eu acho que foi grave. Então, vendo lá da arena foi feio. Mas assim, o time muito combativo, com muito pulmão. E qual que foi a estratégia? Isso é muito legal, cara, de ver no campo. O Corinthians deu ao Fluminense o que a estratégia do Fluminense pede. Então, se você acompanhar a entrevista coletiva do Diniz, você vai ver que ele fala que o time dele tem que parar de errar. E o que é parar de errar, que ele diz? É justamente isso que eu tô te falando. O Corinthians deu pro Fluminense o que o Fluminense queria, só que o Fluminense errou. E por que o Fluminense errou? Porque havia uma armadilha ali montada. Que era o seguinte, você faz o jogo em 30 metros, então você tem dois zagueiros rápidos, que é o Kaká e o Félix. Você adianta esses caras, adianta a última linha, joga em 30 metros, dá a bola pro Fluminense, joga em 30 metros, e obriga o Fluminense a ter, para sair deste problema, a ter profundidade, a ter a bola do terceiro ou quarto passe, ela ser uma bola mais longa. E qual que é o erro do Fluminense nisso? Você só tem jogador de cadência. Você tinha o Marquinhos, que era um jogador que podia te dar profundidade, e o Antônio sabia disso. Só que o resto do time do Fluminense foi montado para cadência. Então, não é o Lima e o Martinelli, que dó desses caras jogando. Dó. Porque eles conseguiam se desvencilhar da primeira, rodavam, giravam, coisas que eu queria ver no meu time, mas assim, sabiam como sair da primeira marcação, entregava a bola no pé do Marcelo. O Marcelo ia lá, cortava para trás. Esse corte para trás do Marcelo desmonta qualquer efetividade da insistência do Martinelli, da insistência do Lima. O corte para trás do Manuel, do Felipe Melo, do Guga, isso desmonta, porque faz um time ficar... O time não progride, o time toca, corta, volta. Toca, corta, volta. E para você ficar fazendo isso muitas vezes, você vai errar. E é isso que o Diniz reclamou, que o Fluminense errou. Porque quando o Fluminense perde a bola nessa armadilha que o Corinthians criou, você está jogando contra um time com muito pulmão. Então, é um time de transição muito rápida. Quando o primeiro gol do Corinthians, que o Mosquito toma do Cano, o Cano está na intermediária, vindo buscar uma bola que não existe na boca da área. Não pode. Assim, no meu entender de futebol, não pode. E o Mosquito toma dele, o Wesley sobra, dribla ele de novo, bate no canto, a bola ainda desvia no Martinelli, né, um pouco. Isso é muito mérito do Corinthians, foi muito mérito. Então, não é assim, para alguém acertar, alguém tem que errar, tá? Então, gols saem de erros do adversário. Então, isso é muito mérito do Corinthians. Propor o erro do Fluminense, induzir o Fluminense a tentar o difícil para que o erro seja mais fácil. A bola do Hugo, que ele dá para o segundo gol do Wesley, é uma bola onde... Isso foi na minha frente, tá? Tô falando com alguma precisão. A marcação do ponta deles com o nosso lateral, seja o Fagner ou seja o Hugo, era sempre uma marcação um pouco mais distante para você pegar a tentativa. E não para você marcar, para você obrigar o cara a não tocar ali. Você quer que o Ganso tente aquela bola. Você quer que o Marcelo tente aquela bola.
para que você antecipe, para que você consiga pegar eles desarmados. Então, assim, tudo que o Corinthians tentou de marcação deu muito certo, muito certo. O segundo gol é a prova clara disso, assim, o Hugo rouba uma bola, que ele, na mesma roubada, já coloca o Wesley pra frente, o Wesley faz o que ele fez, que é um absurdo e acontece. Então, muito mérito do esquema, muito mérito tático no time, as transições do Corinthians muito rápidas, muito curtas, o Garro muito menos afobado do que todos os outros jogos, com calma, na hora que tinha que conduzir, vamos conduzir, na hora de pifar, vamos pifar, olhando o jogo, escolhendo. Muito mérito do Antônio o que aconteceu hoje, muito. Um time muito bem postado e um time com memória muscular do que era feito no Paulista. Então, o Corinthians do Paulista do Antônio perdeu um jogo e que jogou melhor. Então, tem muita memória muscular ali. Então, claramente, essa vitória é do técnico, é dos jogadores, é de todo mundo, né? Mas, assim, o técnico colaborou muito mesmo. Tá? Então, acho que sobre o jogo é isso. Vamos pro jogador? Ou tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo aqui de falar? Puta, eu não ia dar palco pra esse otário, mas assim... Puta, o que é o Felipe Melo, né, mano? O que é o Felipe Melo? É isso aí, é isso. Ele jogou onde ele jogou, não é à toa. Não é à toa. Caráter e camisa com história diz muito. Então, assim, o Felipe Melo não jogou onde ele jogou à toa. Então, lembra bem disso, tá? Você sabe do que eu tô falando. Lembra bem disso. E o que ele fez com o Bidon é covarde. Covarde. Beira a covardia. O cara de 40 anos faz aquilo com um menino de 18. E o gol já tinha sido, o cara tava comemorando o gol. Covarde. Bom, vamos um jogador? Já tá com 12 minutos aqui. Então vamos um jogador aqui, rapidinho. Carlos Miguel. Bom, o que veio não deu susto. A prova de não ter chego nada é a prova de taticamente ter dado certo o que o Antônio pensou. O Corinthians é um time que se defende bem. Quando a gente faz o básico, o Corinthians se defende bem. Não precisou do Carlos Miguel. E hoje é um dia ruim para quem defende o Cássio de titular. Não sei se ainda existe essa pessoa, mas o devoto de São Cássio, hoje ele tá preocupado, porque não volta mais. A não ser que o Carlos Miguel machuque, alguma coisa aconteça. Mas se continuar nessa toada, deve pegar o América, deve bater na cara do América também. Não volta mais. Acho muito difícil que o Carlos Miguel dê uma brecha por volta do Cássio. Se bem que assim, ao primeiro gol que o Corinthians tomar, e vai acontecer porque o Corinthians vai tomar gol, porque todo time toma gol, vão falar do Carlos Miguel, tal, que é o Cássio, isso vai acontecer também, tá? Se prepare, tá? Mas acho que nota 6,5 pra ele aqui, pra gente... Ele não foi muito exigido, então acho que 6,5 pra ele tá bom. O Fagner fez um joguinho bem discreto, um joguinho bem na média, assim, preocupado em marcar, não em criar, isso foi bom. Isso foi legal, ele preocupou em deixar como eu falei, dos 30 metros, de deixar o Corinthians compacto, de não fornecer a abertura da última linha, isso foi muito importante. Então, entendeu o que o Antônio pediu, executou o que o Antônio pediu e não foi amarelado. Então, pelo fato de não ter tomado um amarelo com 5 minutos de jogo, acho que nota 7 pro Fagner, vai. Eu nem lembro quanto que eu dei no cortezinho, mas vai ficar com 7 agora, foda-se. Bom, Félix e Kaká. Vamos falar dos dois juntos aqui para ser um pouquinho mais rápido. A zaga foi bem, o Félix já entende muito mais o sistema defensivo do Corinthians do que o Kaká. E é isso aí, e tá bom, isso tá ok, não é de se esperar diferente, não quero que o Kaká tenha um entendimento do Félix, porque não vai ter, não tem como ter, e é isso, cara, não tem como ter. Então, o Félix, acho que os dois, nota 8. O Kaká pelo gol, aí você pode falar, mas por que o Kaká fez o gol? Tem uma nota igual do Félix e tal. Eu achei os 15 primeiros minutos do Kaká, 12, 15 primeiros minutos do Kaká, bem difíceis.
A bola estava queimando no pé dele nitidamente estava queimando no pé dele. Ele estava entendendo o que era arena, ele estava entendendo o campo, a pressão, a torcida, o barulho. Ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas depois que entrou, dominou. Mas acho que nota 8 por esses 15 minutos aí, senão ele ganharia mais que o Félix. Hugo, pra mim, de novo, puta, eu sou um defensor. Não compromete, é muito tático, muito tático. Você não lembra de um cruzamento do Hugo no jogo. E sabe por que você não lembra? Porque isso é combinado. Porque isso é treinado para ser feito. Você não lembra de um cruzamento do Hugo porque isso é para ser assim. O Hugo participa de construção por dentro. O Hugo tem movimentos de ataque já pensando na defesa, em como voltar, em como entender, em como abastecer o Wesley e o Bidon. Então, acho que foi muito bem de novo. Gosto. Quero ver o Palácios? Quero ver o Palácios. Mas gosto muito do que o Hugo apresenta, assim. Tivesse o Hugo ano passado, a gente não tinha passado a desgraça que aconteceu. Tenha a plena certeza disso, tá? Plena certeza disso. Acho que nota 8,5 pra ele. Ranieri voltou, né? Nota 8 pra ele. Ranieri voltou. Jogo bom do Ranieri. Pegou quem tinha que pegar, marcou. Aí você pode falar assim, hoje ele não entrou como um quinto homem no meio dos dois zagueiros. Mas ele não entrou, sabe por quê? Porque o Corinthians estava com um bloco alto. O bloco alto, que deu o que o Fluminense queria, que era o Corinthians correr para trás, o Fluminense não acertou. Então não obrigou o Ranieri a virar quinto zagueiro. Então ele não virou o quinto zagueiro, não é porque isso foi treinado para ele parar de fazer. É porque o outro time sequer conseguiu ter essa profundidade para fazer ele ser um quinto zagueiro. A ver, né? Vamos acompanhar os próximos jogos aí. Mas não se iluda sobre ele não ter virado um quinto zagueiro hoje, tá? Um terceiro homem ali. Tá mais ligado ao fato da linha tá alta e o Corinthians não correr para trás do que necessariamente uma instrução. Acho que nota 8 para ele hoje, foi bem. O Bidon, para mim, o homem que mudou o menino, né? O menino que mudou o time. Consistente, inteligente, tático, a bola não queima no pé dele. Ele, antes de receber, já sabe o que fazer. Não olha para baixo. É muito técnico e muito posturado, né? O cara que entende o que a função dele é ali. É franzino, você pode achar, o Corinthians fica sem combatividade, não consegue marcar no corpo a corpo, mas ele é tão inteligente que ele sabe a hora de dar o bote, a hora de usar o corpo, a hora de aproximar, a hora de tentar dar uma chegada. Hoje ele mostrou isso e, como eu falei mais cedo aí, cara, é decreto, assinar, enquanto houver saúde naquele corpo ali, o senhor Fausto Vera tá impedido de entrar em campo. Acho que nota 9 pra ele, assim. Ele só vai perder pro Wesley porque o Wesley pôs o jogo no bolso. Mas acho que nota 9 pra ele. Jogou muita bola e não pode sair do time. O senhor Rodrigo Garro, nota 8, muito bom. Hoje também, calmo, sem afobar. Carregou quando era pra carregar. Pifou quando era pra pifar. Soube enxergar companheiros, soube entender os atacantes que ele tinha à frente dele e, principalmente, ajudou muito na marcação. O Garro dava combate seco, são combates secos. O Garro dava o combate seco para obrigar o cara do Fluminense a dar um corte longo. Então, o corte longo, muitas vezes, fazia com que a bola chegava mascada ou fosse para trás. Então, muito bom jogo do Garro hoje, nota 8 para ele. E poderia ter batido aquela falta, né? O Romero não tinha que ter nada batido aquela falta. Pedro Henrique eu já falei, sem nota, porque mal jogou. O Mosquito entrou bem, há muito tempo não tinha um jogo desse do Mosquito. Muito tempo mesmo não tinha um jogo desse do Mosquito. Então, entrou bem, nota 8, marcou muito, tomou a bola do primeiro gol. Então, 8,5, vamos ser legal, 8,5 com ele, que hoje é dia de festa, foi bem. O senhor Romero, que pra mim ele tá onde ele tem que estar. A briga dele é ali, é pra ser centroavante, é ele ou o Yuri ou o Pedro Raul. A briga é entre eles três hoje, até chegar mais alguém.
Então, não pode ser ponta, porque hoje, por exemplo, se fosse ponta, teria matado o time, se o Romero fosse ponta hoje. Então, é necessário que o Romero cada vez mais entenda que ele tem que jogar ali onde ele jogou hoje. É um cara que tem, olha o que eu vou dizer aqui agora, hein? Muito mais domínio de bola do que o Yuri Alberto para jogar de costas. Então, participou, sabe fazer uma tabela, sabe dominar uma bola, tem muito mais facilidade com isso. Não é tão rápido quanto o Yuri, obviamente, mas hoje foi bem, acho que nota 8. Dos 3 de ataque foi o pior, mas vai levar um 8 porque correu muito. Assim, se entregou muito, correu muito. Então, nota 8 pra ele. O Wesley, acho que nota 9,5, só não vai tirar 10. Por que não? Porque se fizesse um hat-trick também, acho que a gente ia falar de 9,8, 10 aqui. Mas acho que 9,5 pro Wesley, jogou muito, uma barbaridade. O segundo gol dele é coisa de Premier League, assim, coisa de quem tá calmo, de quem entendeu. Mas o segundo gol dele tá muito ligado a estar 1-0 pro Corinthians. Eu tenho certeza absoluta que se tá 0-0 ele não dá o primeiro corte. O segundo corte acho que foi ao natural, porque o Felipe Melo pediu para ser humilhado. Mas o primeiro corte, que foi o inventivo, que foi o que ele tira da cartola, eu acho que ele só deu porque tá 1-0. Não estando 1-0, eu acho que ele tocaria pro Romero. Mas assim, isso pouquíssimo importa. O que importa é que ele jogou muito, assim, uma barbaridade de jogador. Tem que melhorar a decisão, mas assim, joga muito. Incomoda. Corinthians tem saída nele, marcou quando tinha que marcar, não cansou. Então, pô, show de bola. O jogo dele hoje 9,5. Quem entrou? O Mosquito entrou e depois saiu para entrar. Entrou o Paulinho, entrou o Mateuzinho, que acho que entrou bem. Teve 2, 3 bolas ali que davam para dar pro Mateuzinho para ele fazer o gol. Mas entrou bem e acho que vai tomar do Fagner mais cedo ou mais tarde. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Que é o último ano do Fagner, eu tenho certeza. Não sei se esse ano o Mateuzinho ainda toma, mas vai tomar. Se não tomar esse ano, toma no ano que vem, então não tenho problema com isso. O Mateuzinho foi bem hoje também. Acho que nota 7 pro Mateuzinho. A decepção pra mim é o Paulinho, porque não achou, não vai renovar. Hoje entrou na do Ranieri, que pra mim, e créditos ao Luxemburgo, foi onde ele foi melhor, de primeiro volante desde que ele voltou. Tem que testar. Hoje serviu pra cobrir, serviu pra manter, serviu pra não dificultar ali o trabalho. Então assim, não lembro mais se alguém entrou, teve mais substituição. Não, acho que não, né? Bom, mas é isso. Então o jogador foi esse. Eu esqueci de alguém, nota 7 aí, porque é o que tem. Foi na média, não me lembro. O ponto positivo, acho que fica pela festa que a torcida fez pro Cássio também. O respeito, mostrando que a gente entende e que a gente fala de campo-bola. A gente não tá falando de ídolo, de história. A gente tá falando de campo-bola. O Cássio tá marcado na história do Corinthians pra sempre. Queira quem quiser aqui ou não. O Cássio, pra muita gente, é o maior ídolo da história do Corinthians. Eu não acho, mas pra muita gente. O maior jogador que já vestiu a camisa do Corinthians é o Cássio. E pra mim é top 5, vai. Mas assim, a gente tem que ter muito respeito por ele, tá? Bom, 24 minutos já de vídeo. É isso. Até mais. Um beijo e vai Corinthians, né?